Pessoal, então nós fizemos até o momento questões com quantificadores usando somente uma variável. Agora vamos passar a questões que envolvem duas variáveis, tá certo? Eu vou começar aqui pela questão 4. Vou ler aqui com vocês. Uma proposição funcional simbólica é uma expressão que contém variáveis x, y, z e predicados p, q e r, que dizem respeito às variáveis, e pode ou não conter os símbolos quantificadores denotados por para todo e existe, que atuam sobre as variáveis. Uma proposição funcional pode ser julgada como verdadeira ou falsa, dependendo do conjunto de valores que são atribuídos às variáveis e a interpretação dada aos predicados. Proposições funcionais são expressões, por exemplo, do tipo, eu coloquei, para todo x, p de x, existe y, q, y, tá? A partir das informações acima, julgue o item a seguir. Item 1. Se as variáveis x e y pertencem ao conjunto A, 2, 3, 4, e o predicado pxy é interpretado como x ao quadrado menor ou igual a y mais 2, então a proposição funcional existe x para todo y, p de xy é avaliada como verdadeira. Tá? Tem que verificar se está certo ou está errado. Vamos aqui para o quadro. Olha, com duas variáveis vai ser um pouquinho mais difícil, tá certo, pessoal? Porque a gente tem que entender como é que deve ser avaliada a sentença. Vamos lá. Vamos aqui ver a sentença. A sentença é essa aqui, ó. A sentença é essa aqui, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos substituir que esse p de xy. Esse p de xy, ele deu, né? Esse p de xy está aqui, ó. É isso aqui, tá? Então vamos jogar esse p de xy aqui. Vamos lá, ficou assim então, ó. Existe x, tá? Para todo y, tá bom? O conjunto que os dois pertencem são esse aqui. Eu vou deixar aqui mesmo, eu não vou passar para cá não. Eu poderia até colocar aqui do lado, tá? Poderia colocar aqui do lado esse conjunto, mas vou deixar lá mesmo. Vou só substituir o p de xy. O p de xy é x ao quadrado é menor ou igual a y mais 2. Pronto, tá certo? Vamos verificar se essa sentença é verdadeira ou falsa para o conjunto A. Então, pessoal, é o seguinte, ó. Aqui, vamos ler aqui, ó. Existe x para qualquer y, ou para todo y, tal que x ao quadrado é menor ou igual a y mais 2. Olha, se você trocar de posição, tá? Isso aqui, ó. Trocar de posição isso aqui com isso aqui, a sentença muda, tá certo? Eu não posso trocar de posição. Eu tenho que ler nessa ordem aqui. Existe x para todo y. Depois que eu resolver esse item 1, eu vou fazer isso. Eu vou trocar de posição e vou verificar o valor lógico da nova sentença, tá bom? Então, guardem isso. Eu não posso trocar de posição esses dois aqui. Pode resultar em valores diferentes. Então, deixa eu apagar isso aqui. Vamos lá. Como é que a gente resolve isso aqui, ó? A gente tem que dar prioridade aqui, ó, ao valor, ao que está na frente. Quem está aqui na frente? É o existe x, tá bom? Então, quem está na frente aqui, você vai começar por ele. Existe x. Então, como é que eu faço? Olha, eu faço assim, ó. Não é difícil não, é fácil. Esse x pertence a que conjunto? Ao conjunto A. E o conjunto A tem 3 valores possíveis, é o 2, 3 e 4. Então, você faz assim, ó, coloca o valor 2. Primeiro valor do conjunto A, 2, tá? Agora, eu vou passar para a próxima variável. A próxima variável é o y, né? Esse y também pertence ao A. Ele poderia pertencer a outro conjunto, pessoal. Mas aqui o item 1 não quis fazer isso. Ele quis que pertencesse ao mesmo conjunto. Não tem problema, tá? Poderia pertencer a outro ou ao mesmo. Não tem problema nenhum. O raciocínio é o mesmo. Então, aqui, ó, o y, observe o seguinte. Ele está falando que para todo y, tá? Então, como é para todo y, eu vou colocar aqui os 3y, tá? Que os 3 valores para y no conjunto A. Então, aqui é o x, né? Vou botar aqui, ó, x igual a 2. E aqui, ó, vou colocar y sendo 2, que é o primeiro valor de A, 3, que é o próximo, e 4, que é o último valor.
Tá certo? Ó? Então, esse x igual a 2, ele tem que ser verdadeiro para esses 3y. Por que para os 3y? Porque está dizendo para todo y. Tá certo? Ó? Como é para todo y, isso aqui vai ter que ser verdadeiro nessas 3 linhas. Essa linha e essa linha. Para que a sentença seja verdadeira. Ou então, né? Para que seja verdadeira. Como aqui existe x, ó. Como é que existe x? Se der certo para o x igual a 2, eu não preciso testar mais outro x. Porque aqui é o símbolo do existe. Agora, se der errado aqui, eu vou ter que pegar outro valor para x para testar. Tá certo? Então, vamos lá. X igual a 2, eu coloquei todos os valores de y. Por que eu coloquei todos os valores de y? Porque aqui é para todo y, tá? Então, vamos lá. Primeira linha. Essa linha aqui, ó, é x igual a 2 e y igual a 2. Vamos testar? Vamos jogar aqui, ó. Testando, vamos lá. Ficar 2 ao quadrado é menor ou igual a 2 mais 2. E aí, isso aqui é verdadeiro ou é falso? 4 é menor ou igual a 4? Verdadeiro. Né? Agora aqui passa para o y igual a 3. 3 ao quadrado é menor... Não, aqui o x, aqui é o x, né? Então, voltando aqui, ó. Aqui é o x. X ao quadrado, ó. X ao quadrado, o x é 2. 2 ao quadrado é menor ou igual a y mais 2. Aí sim, é 3 mais 2. Tá certo? Tá certo. 4 é menor ou igual a 5? Verdade. O último aqui, ó. O último para x igual a 2, né? X igual a 2 e y igual a 4. Vai ficar 2 ao quadrado menor ou igual a 4 mais 2. Verdade também. Opa! Então eu não preciso testar outro x. Eu achei um x, ó. Existe x? Existe. Existe esse x para todo y, né? Que é verdade, ó. Como os 3 foram verdadeiros, pessoal, eu não preciso testar mais um outro x não, tá bom? Então, essa sentença aqui, ela é verdadeira. Pronto. E o que é que diz a questão? A questão, o item 1, está dizendo que é verdadeira também. Então, o item está certo. Agora, eu vou passar o seguinte. Não vou passar para o item 2, não. Eu vou fazer essa mesma questão, só que eu vou trocar de posição aqui, tá bom? Eu vou colocar o para todo aqui e o existe depois. Vamos ver a diferença. Deixa eu abrir aqui uma nova página. Tá? Então, vamos ver aqui, ó. Deixa eu copiar a expressão de novo, né? Só que agora eu vou colocar, como eu falei para vocês, o para todo na frente, tá certo? Então, aqui, ó, para todo x, existe y. O item 1 já acabou, hein? Isso aqui é só um acréscimo didático. X ao quadrado é menor ou igual a y mais 2. O conjunto A é o conjunto 2, 3, 4. Vamos lá, então, como é que faz? Então, como eu falei para vocês, sempre a gente tem que começar pelo primeiro aqui, ó. Tem que começar pelo primeiro. Aqui, ó, é para todo x. Como é para todo x, eu já vou colocar todos os valores x aqui. X igual a 2, x igual a 3... tá? E x igual a 4. Já coloquei todos os valores de x aqui. Por que eu coloquei todos os valores de x? Porque para essa sentença ser verdadeira, vai ter que satisfazer todos os x. Então, já coloquei os 3 aqui. Como se aqui fosse existe x, e eu testar um a um. Eu ia testar um a um. Aqui eu sou obrigado a testar os 3. Agora aqui, ó, existe y. Então, eu não sou obrigado a testar os 3y, não. Eu vou testando um y de cada vez, tá bom? Então, lá, vou testar primeiro o y aqui, ó. O y igual a 2 aqui, né? Do conjunto A, tá aqui, ó. O y igual a 2, tá? Então, vamos testar essa linha aqui. X igual a 2, y igual a 2. Vamos testando, dá aqui resultado. Vamos lá.
x ao quadrado dá 2 ao quadrado, é menor ou igual a 2 mais 2. É verdade? É verdade, isso aqui é verdade. Como é verdade, pronto. Eu não preciso testar outro y. Por que eu não preciso testar outro y? Porque existe y. Se aparecer um, pronto, não preciso testar os outros. Agora, eu tenho que testar o x? Tenho que testar o x porque é para todo. Então, vamos lá, vamos testar agora o x aqui, ó, o y igual a 2. Sempre começando pelo primeiro, y igual a 2. Testando, o x agora é 3, 3 ao quadrado é menor ou igual a 2 mais 2. Isso aqui é falso. Ó, se é falso, eu tenho que testar o outro y. Y igual a 3 agora, né? Y igual a 3 vai ficar os dois 3, né? 3 ao quadrado é menor ou igual a 3 mais 2. Isso aqui é falso. Então, como foi falso, eu tenho que testar outro y para saber se existe um y. O outro y é y igual a 4. Então, fica x ao quadrado menor ou igual a y mais 2. Isso aqui, 9 é menor ou igual a 6? Falso. Opa! Então, se os três foram falsos, tá certo? Quer dizer que x igual a 3 não satisfaz. X igual a 3 não satisfaz. Se x igual a 3 não satisfaz, logo, como ele está dizendo que é para todo, então essa sentença vai ser falsa. Ok? Entenderam então? A sentença é falsa. Não precisa nem testar o x igual a 4, porque o x igual a 3 já falhou. Tá certo? Então, pessoal, então atentem muito bem. Olha a diferença. A questão anterior, o item anterior, foi verdadeiro. E agora essa questão aqui foi falsa. Então, tem diferença aí na posição do quantificador. Quem vem em primeiro, quem vem em segundo. Deixa eu ver aqui agora. Faltam aqui 2 minutos. Deixa eu fazer aqui até essa questão até bem simples. É a questão 7, item 1. Então, a 5 já fez, né? A 6 já foi feita também. Então, aqui é a questão 7. Questão 7 é assim, né? Se R é o conjunto dos números reais, então a proposição para todo x pertencente aos reais, existe y, com y pertencente aos reais também, em que x mais y, tal que, né? Tal que x mais y é igual a x, é valorada como v. Pessoal, vamos lá, vamos verificar isso aqui, ó. Para todo x pertencente aos reais. Então, vamos colocar aqui alguns valores. É claro que você não vai colocar todos os reais aqui no quadro, nem cabe, né? Os reais é um conjunto infinito. Então, vamos colocar alguns valores de reais para a gente verificar como é que está o comportamento, tá? Então, vamos lá, vou começar com x igual a 0. Vou colocar aqui o x igual a 0, vou colocar aqui o x igual a 1, tá? Depois o x igual a 2. Aí a gente vai testando para verificar o comportamento. Então, para x igual a 0, né, eu teria que colocar todos os x em atenção, por causa do para todo. Mas eu não sou doido de fazer isso, não. Aqui, ó, existe y. Então, pessoal, não preciso colocar todos os y. Eu tenho que só verificar se existe um y. Ó, com x igual a 0, existe um y que satisfaz isso aqui? Ó, vamos substituir o x por 0 aqui. Substituindo o x por 0 aqui, fica o quê? Substituindo o x por 0, fica aqui, ó. 0 mais y igual a 0. Ou seja, basta eu fazer y igual a 0 que satisfaz. Pronto, achei um y. Achei um y que satisfaz. Y igual a 0. Só fazer, se eu colocar y igual a 0 aqui, ó, vai dar verdade no final. Vamos agora x igual a 1, né? X igual a 1, vamos substituir x por 1. Fica 1 mais y igual a 1. Pessoal, existe algum y que satisfaz isso aqui? Existe, pessoal. É só fazer y0 de novo, né? Se eu fizer isso aqui igual a 0, tá, essa mesma coisa aqui, ó, fiz 0, né? Fazendo igual a 0, vai dar verdadeiro. Então, como eu já achei um y, eu não preciso olhar outro y, porque aqui, ó, o símbolo é do existencial. Para x igual a 2, vamos testar aqui, ó. Vamos substituir x por 2. 2 mais y, né, igual a 2. Ó, se eu fizer também y igual a 0, é claro que vai dar verdadeiro.
Vamos pegar um x negativo. Um x negativo também pertence aos reais, né? Menos 10. Aqui, né? Só completando aqui, ó. Y igual a 0. Aqui, tem algum y? Vamos lá. Se eu colocar aqui menos 10 mais y igual a menos 10, olha, se eu fizer aqui menos 10 aqui, menos 10 aqui. Se eu fizer y igual a 0, também fica verdadeiro. Pronto, então y igual a 0 também satisfaz. Então, veja, qualquer valor de x que eu coloque, o y... Opa, aqui é y igual a 0, hein? Deixa eu corrigir aqui. Y igual a 0. Então, qualquer valor de x que eu coloque aqui à esquerda, basta eu fazer y igual a 0, que eu acho um valor de y que satisfaz. Então, pessoal, essa sentença aqui, ela é verdadeira. Ela é verdadeira. Ela sempre eu vou achar um valor, né, de uma combinação de x e y que satisfaz. Verdadeira, tá? E ele fala que é valorado como V. Ok, é realmente valorado como V. Então, o item está certo. Entenderam então aí? Ó, só cuidado aí, né? Aqui é pertencente aos reais. Na questão anterior, na questão 4 que eu resolvi, era pertencente ao conjunto A. Então, quando for os reais, é claro que você não vai colocar todos os reais aqui à esquerda. Você coloca alguns e verifica o comportamento, tá? Eu verifiquei o comportamento é esse aqui, ó. Sempre, qualquer x que eu coloque aqui, se eu fizer o y igual a 0, eu vou satisfazer a relação, ok? Então, a sentença é verdadeira. Então, vou encerrar aqui a aula, né? Na próxima aula eu vou resolver as outras questões que estão aí no material de quantificadores. Então, aqui é o x, né? Então, tá aqui, ó, x igual a 2. E aqui, ó, vou colocar y sendo 2, que é o primeiro valor de A, 3... que é o próximo, e 4, que é o último valor. Tá certo? Ó? Então, esse x igual a 2, ele tem que ser verdadeiro para esses 3y. Por que para os 3y? Porque está dizendo para todo y. Tá certo? Ó? Como é para todo y, isso aqui vai ter que ser verdadeiro nessas 3 linhas. Essa linha e essa linha. Para que a sentença seja verdadeira. Ou então, né? Para que seja verdadeira. Como aqui existe x, ó. Como é que existe x? Se der certo para o x igual a 2, eu não preciso testar mais outro x. Porque aqui é o símbolo do existe. Agora, se der errado aqui, eu vou ter que pegar outro valor para x para testar. Tá certo? Então, vamos lá. X igual a 2, e eu coloquei todos os valores de y. Por que eu coloquei todos os valores de y? Porque aqui é para todo y, tá? Então, vamos lá. Primeira linha. Essa linha aqui, ó, é x igual a 2 e y igual a 2. Vamos testar? Vamos jogar aqui, ó. Testando, vamos lá. Ficar 2 ao quadrado é menor ou igual a 2 mais 2. E aí, isso aqui é verdadeiro ou é falso? 4 é menor ou igual a 4? Verdadeiro. Né? Agora aqui passa para o y igual a 3. 3 ao quadrado é menor... aqui o x, aqui é o x, né? Então, voltando aqui, ó. Aqui é o x. X ao quadrado, ó. X ao quadrado, o x é 2. 2 ao quadrado é menor ou igual a y mais 2. Aí sim, é 3 mais 2. Tá certo? Tá certo. 4 é menor ou igual a 5? Verdade. O último aqui, ó. O último para x igual a 2, né? X igual a 2 e y igual a 4. Vai ficar 2 ao quadrado menor ou igual a 4 mais 2. Verdade também. Opa! Então eu não preciso testar outro x. Eu achei um x, ó. Existe x? Existe. Existe esse x para todo y, né? Que é verdade, ó. Como os 3 foram verdadeiros, pessoal, como os 3 foram verdadeiros, eu não preciso testar mais um outro x não, tá bom? Então, essa sentença aqui, ela é verdadeira. Pronto. E o que é que diz a questão? A questão, o item 1, está dizendo que é verdadeira também. Então, o item está certo.
Agora, o último aqui, ó, o último para x igual a 2, né? X igual a 2, y igual a 4. Vai ficar 2 ao quadrado menor ou igual a 4 mais 2. Verdade também. Opa! Então eu não preciso testar outro x. Eu achei um x, ó. Existe x? Existe. Existe esse x para todo y, né? Que é verdade, ó. Como os três foram verdadeiros, pessoal, como os três foram verdadeiros, eu não preciso testar mais um outro x não, tá bom? Então, essa sentença aqui, ela é verdadeira. Pronto. E o que é que diz a questão? A questão, o item 1, está dizendo que é verdadeira também. Então, o item está certo. Agora, eu vou passar o seguinte. Não vou passar para o item 2, não. Eu vou fazer essa mesma questão, só que eu vou trocar de posição aqui, tá bom? Eu vou colocar o para todo aqui e o existe depois. Vamos ver a diferença. Deixa eu abrir aqui uma nova página. Tá? Então, vamos ver aqui, ó. Deixa eu copiar a expressão de novo, né? Só que agora eu vou colocar, como eu falei para vocês, o para todo na frente, tá certo? Então, aqui, ó, para todo x, existe y. O item 1 já acabou, hein? Isso aqui é só um acréscimo didático. X ao quadrado é menor ou igual a y mais 2. O conjunto A é o conjunto 2, 3, 4. Vamos lá, então, como é que faz? Então, como eu falei para vocês, sempre a gente tem que começar pelo primeiro aqui, ó. Tem que começar pelo primeiro. Aqui, ó, é para todo x. Como é para todo x, eu já vou colocar todos os valores x aqui. X igual a 2, x igual a 3... tá? E x igual a 4. Já coloquei todos os valores de x aqui. Por que eu coloquei todos os valores de x? Porque para essa sentença ser verdadeira, vai ter que satisfazer todos os x. Então já coloquei os 3 aqui. Como se fosse existe x, e eu testar um a um. Eu ia testar um a um. Aqui eu sou obrigado a testar os 3. Agora aqui, ó, existe y. Então, eu não sou obrigado a testar os 3y, não. Eu vou testando um y de cada vez, tá bom? Então, lá, vou testar primeiro o y aqui, ó. O y igual a 2 aqui, né? Do conjunto A, tá aqui, ó. O y igual a 2, tá? Então, tá? Que os 3 valores para y no conjunto A. Então, aqui é o x, né? Então, tá aqui, ó, x igual a 2. E aqui, ó, vou colocar y sendo 2, que é o primeiro valor de A, 3, que é o próximo, e 4, que é o último valor. Tá certo? Ó? Então, esse x igual a 2, ele tem que ser verdadeiro para esses 3y. Por que para os 3y? Porque está dizendo para todo y. Tá certo? Ó? Como é para todo y, isso aqui vai ter que ser verdadeiro nessas 3 linhas. Essa linha e essa linha. Para que a sentença seja verdadeira. Ou então, né? Para que seja verdadeira. Como aqui existe x, ó. Como é que existe x? Se der certo para o x igual a 2, eu não preciso testar mais outro x. Porque aqui é o símbolo do existe. Agora, se der errado aqui, eu vou ter que pegar outro valor para x para testar, tá certo? Então, vamos lá. X igual a 2, eu coloquei todos os valores de y. Por que eu coloquei todos os valores de y? Porque aqui é para todo y, tá? Então, vamos lá. Primeira linha. Essa linha aqui, ó, é x igual a 2 e y igual a 2. Vamos testar? Vamos jogar aqui, ó. Testando, vamos lá. Ficar 2 ao quadrado é menor ou igual a 2 mais 2. E aí, isso aqui é verdadeiro ou é falso? 4 é menor ou igual a 4? Verdadeiro. Né? Agora aqui passa para o y igual a 3. 3 ao quadrado é menor... aqui o x, aqui é o x, né? Então, voltando aqui, ó. Aqui é o x.
x ao quadrado, ó, x ao quadrado, o x é 2. 2 ao quadrado é menor ou igual a y mais 2. Aí sim, é 3 mais 2. Tá certo? Tá certo. 4 é menor ou igual a 5? Verdade. O último aqui, ó. O último para x igual a 2, né? X igual a 2, y igual a 4. Vai ficar 2 ao quadrado menor ou igual a 4 mais 2. Verdade também. Opa! Então eu não preciso testar outro x. Eu achei um x, ó. Existe x? Existe. Existe esse x para todo y, né? Que é verdade, ó. Como os três foram verdadeiros, pessoal, como os três foram verdadeiros, eu não preciso testar mais um outro x, não. Tá bom? Então, essa sentença aqui, ela é verdadeira. Pronto. E o que é que diz a questão? A questão, o item 1, está dizendo que é verdadeira também. Então, o item está ou igual a 3 mais 2. Isso aqui é falso. Então, como foi falso, eu tenho que testar outro y para saber se existe um y. O outro y é y igual a 4. Então, fica x ao quadrado menor ou igual a y mais 2. Isso aqui, 9 é menor ou igual a 6? Falso. Opa! Então, se os três foram falsos, tá certo? Quer dizer que x igual a 3 não satisfaz. X igual a 3 não satisfaz. Se x igual a 3 não satisfaz, logo, como ele está dizendo que é para todo, então essa sentença vai ser falsa. Ok? Entenderam então? A sentença é falsa. Não precisa nem testar o x igual a 4, porque o x igual a 3 já falhou. Tá certo? Então, pessoal, então atentem muito bem. Olha a diferença. A questão anterior, o item anterior, foi verdadeiro. E agora essa questão aqui foi falsa. Então, tem diferença aí na posição do quantificador. Quem vem em primeiro, quem vem em segundo. Deixa eu ver aqui agora. Faltam aqui 2 minutos. Deixa eu fazer aqui até essa questão até bem simples. É a questão 7, item 1. Então a 5 já fez, né? A 6 já foi feita também. Então aqui é a questão 7. Questão 7 é assim, né? Se R é o conjunto dos números reais, então a proposição para todo x pertencente aos reais, existe y, com y pertencente aos reais também, em que x mais y, tal que, né? Tal que x mais y é igual a x. É valorada como V. Pessoal, vamos lá. Vamos verificar isso aqui, ó. Para todo x pertencente aos reais. Então, vamos colocar aqui alguns valores. É claro que você não vai colocar todos os reais aqui no quadro. Nem cabe, né? Os reais é um conjunto infinito. Então, vamos colocar alguns valores de reais para a gente verificar como é que está o comportamento, tá? Então, vamos lá. Vou começar com x igual a 0. Vou colocar aqui o x igual a 0. Vou colocar aqui o x igual a 1, tá? Depois o x igual a 2. Aí a gente vai testando para verificar o comportamento. Então, para x igual a 0, né? Eu teria que colocar todos os x, em atenção, por causa do para todo. Mas eu não sou doido de fazer isso, não. Aqui, ó, existe y. Então, pessoal, não preciso colocar todos os y. Eu tenho que só verificar se existe um y. Ó, com x igual a 0, existe um y que satisfaz isso aqui? Ó, vamos substituir o x por 0 aqui. Substituindo o x por 0 aqui, fica o quê?